Bem-vindo ao mais um Bastidores do Servan. Eu tô sendo cobrado aqui, o pessoal tá me cobrando porque eu esqueci de fazer minha apresentação. Eu sou o Dr. Bruno, médico anestesista, faço parte desse grupo do Servan Anestesiologia. E hoje nós iremos falar sobre um tema da qual eu fui inserido, né? Afinal de contas, eu cresci como um bom profissional graças a essas duas figuras que aqui estão. E o tema é residência médica. E eu gostaria de começar, como a gente sempre começa, fazendo as apresentações. Então, doutor Luiz, eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse qual é a sua formação, onde que o senhor estudou, onde o senhor fez residência médica, por gentileza. E depois o doutor Tiago, por favor. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, amável convite, por sinal, e, ao mesmo tempo, de extrema importância, meu ver, discutir esse assunto. Meu nome é Luiz César Anzoateg, sou formado aqui na Universidade, na época, Estadual de Mato Grosso, que depois transformou-se em Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Após o término da minha graduação, em 75, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz minha residência médica na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Hospital Pedro Ernesto. E o meu chefe faz questão de nomeá-lo, porque normalmente as pessoas tendem ao esquecimento dos mais antigos, né? Mas que realmente foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional, o Dr. Alfredo Augusto Vieira Portela, que nos deixou há menos de um mês. Então, realmente foi uma coisa muito legal, foi uma experiência extraordinária ter vivido essa experiência no Hospital Pedro Ernesto, que era um hospital de ponta na época, trazendo novas tecnologias, novas técnicas que até então não se concebia fazer em termos de anestesia, e posteriormente voltei a Campo Grande, onde entrei no Servan e continuei a exercer, então, esse meu papel como anestesiologista. O senhor terminou a formação da anestesia em que ano, doutor? 77. 77. E aí o senhor retorna para Campo Grande em que ano? No início de 78, e comecei minhas atividades aqui dia 1º de fevereiro de 78. 78, beleza. E você, Tiago? Bom, agradecer também, né, o convite, assim como o Dr. Luiz, né? Bom, meu nome completo é Tiago Terminato Moreira. Eu nasci no interior de São Paulo, mas moro em Campo Grande desde criancinha, 2 ou 3 anos. Fiz toda a minha formação em Campo Grande também, né? Fiz a faculdade na Federal, na UFMS, terminei em 2012. Em 2013 servi a Força Aérea. Em 2014 entrei na residência médica da Santa Casa de Campo Grande, anestesiologia. E vou nomear o meu chefe também, né? Dr. Luiz César Anzoateg. Foi meu chefe, meu tutor da residência médica, né? E como especialização a gente também fez alguns cursos, né? E a gente faz monitorização no intraoperatório com ecocardiografia. Nós fizemos alguns cursos em São Paulo, eu e outros colegas, né? E um curso de imersão na África do Sul, no hospital onde foi o primeiro transplante cardíaco do mundo. Chama Grooteskill. Doutor Christian Barnard, foi esse doutor. Enfim, e é isso. É engraçado porque quando a gente, até dizer pra vocês assim, quando a gente começou, quando eu pensei em anestesia, quando a gente fez o primeiro episódio, e eu tô recordando isso pra vocês terem essa linha do tempo, né? Eu falei aqui pro Dr. Werner e pro Dr. Francisco que existe um estágio que foi pensado lá atrás pelo Servão, um estágio de anestesia, que muitos colegas, inclusive colegas cirurgiões, participaram, eu e o Tiago participamos, e naquela época eu me encantei pela anestesia exatamente porque a anestesia era uma medicina de grupo, onde a gente podia contar uns com os outros, e não existe o prestígio está exatamente em favorecer ao paciente, em você ter todo o cuidado. Um colega, às vezes, ele tem um domínio sobre um determinado assunto de uma maneira mais melhor, consegue abordar melhor aquela situação, e ele te ajuda sem nenhum problema. E isso me encantou muito, essa medicina de grupo. E aí, na ocasião, eu disse até para o Dr. Francisco, né,
que eu poderia ter surfado a onda da ginecologia. Afinal de contas, o meu pai, ginecologista, eu poderia ter pego, né, tudo isso pronto. Enfim, mas não, eu optei pela anestesia por essa característica. E quando nós conversamos aqui, o Dr. Werner e o Dr. Francisco, me relembrando sobre o grupo, ele me disse que mais ou menos em 1984, salvo me engano, o Servan, ele abriu as portas para a educação através da residência médica com a figura do Dr. Luiz, né? E o Dr. Francisco até disse assim, que por muitas vezes o senhor declinou dos pedidos da SBA na época em fazer parte da diretoria, da sociedade, né, da representação dos anestesistas, pensando em nível Brasil, em benefício da educação profissional de novos profissionais anestesistas aqui de Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Por que que o senhor escolheu fazer anestesia? Principalmente, por que o senhor escolheu estar envolvido diretamente na educação e na formação dos futuros profissionais? Bem, eu, dentro da minha formação, eu sempre gostei muito da medicina como um todo. Para mim foi um desespero escolher a especialidade, para ser bem franco com você. Eu gostava de tudo. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, principalmente pelo fato da minha formação na universidade. Eu fui monitor de farmacologia durante a graduação, no 4º, 5º, no 6º ano. E já dava aulas, ajudava os professores, porque naquela época na universidade existiam alguns problemas com relação a algumas cadeiras, uma delas a farmacologia. E eu fui obrigado, então, a começar a dar aulas, ajudar os professores nessa marcha extraordinária que é transmitir a farmacologia, que é, a meu ver, uma das coisas mais importantes na formação do indivíduo que está fazendo a graduação. Bom, após isso, eu fiz um internato de farmacologia, vamos dizer assim, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o professor Luiz Fernando de Oliveira, onde foi extremamente importante. Voltei, então, para Campo Grande e ingressei na Universidade Federal como professor de farmacologia. Ah, o senhor foi professor também da Universidade Federal? Professor de farmacologia durante aproximadamente 28 anos. E após isso eu fui obrigado a ir para chefiar a disciplina de anestesia, porque não tinham mais algumas pessoas, eles estavam precisando de alguém para colocar a ordem na casa e fazer com que a disciplina evoluísse dentro dos padrões acadêmicos de melhor nível, vamos dizer assim. E assim foi. O dever chamou, né, doutor? O dever chamou, e foi assim, foi uma especialidade que voltando agora, eu tive também a oportunidade de fazer estágios em Barcelona, sobre anestesia endovenosa, anestesia pediátrica. Tive a oportunidade de entrar em contato com muitos colegas de outros países, principalmente dos Estados Unidos, sobre anestesia pediátrica, e uma coisa que sempre me encantou. Então, respondendo à tua pergunta, realmente a anestesia ela é uma especialidade que realmente ela faz a cabeça das pessoas. E uma coisa que para mim foi extremamente importante foi associar a farmacologia no ato operatório. Ou seja, eu sempre achei a anestesia, a farmacologia aplicada no dia a dia. Entende? Então eu podia usar tudo que eu aprendi na farmacologia, com os medicamentos e tal, e isso me trouxe muita segurança, muita tranquilidade, que sempre procurei transmitir aos meus, vamos dizer assim, residentes. E assim, doutor, como foi essa implementação? Porque assim, o doutor Werner e o doutor Francisco, eles recordaram pra gente aqui que, e isso foi um ponto que eu até perguntei umas 2 vezes para eles. Eles falaram assim, ó, a SBA, ela foi muito importante para o Servan, porque ela nos orientou, ela nos ajudou, ela inclusive forneceu profissionais para nos auxiliar na formação,
Porque naquela época, 1984, 85, ainda existia uma grande dificuldade no que diz respeito ao acesso às tecnologias, aqui pensando em Mato Grosso ainda, né? E aí, assim, eu queria ouvir do senhor, assim, como foi essa implementação? Como que ocorreu? O que o senhor fez? O que o senhor precisou fazer para dar esse início, esse start? Perfeito. Olha só. Em primeiro lugar, só para conhecimento histórico, na verdade, o pessoal já queria que nós abríssemos a residência logo no início dos anos 80. Mas como nós éramos poucos anestesistas na época. Poucos. Eram 25, mais ou menos, né? Menos. E eu queria que todos participassem. Porque se um ou outro não participasse, não seria adequado para a formação, na minha visão na época, tá certo? Eu não quero tergiversar com ninguém sobre o que eu pensava, mas na minha opinião, o serviço, como era uno, ele tinha que ser uno também nessa atitude, sabe? De todos quererem que fosse iniciada a residência médica. Como eu já tinha titulação para ser o coordenador, que não era, na época, ainda não é, né, Tiago? Não é baixa, né? Precisa ter uma pontuação muito grande. Não é todo mundo que tem, né? Essa pontuação, só para pontuar para todo mundo aí, né? Pontuar, é o TSA, né? Porque a sociedade, ela exige que um representante de anestesia, para cuidar da residência médica, ele tem que ter o título superior de anestesiologia, né? Não só isso, mas inúmeros outros pontos que você tem que preencher para poder ter essa titulação. Uhum. Bom, isso início de 84, final de 83, nós fizemos uma reunião e nessa reunião ficou marcada que todos concordaram. Quando todos concordaram, aí sim, aí eu comecei a entrar em contato com a SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e fiz a solicitação oficial de que nós estávamos então interessados em abrir um CET, que é um Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia na Santa Casa de Campo Grande. Foi aceito, vieram os vistoriadores, é uma coisa, a nossa sociedade é uma sociedade extraordinária, extremamente séria. Mandaram 2 vistoriadores, doutora Carmen, de São Paulo, da USP, e doutor Mário, do Belém do Pará, me recordo perfeitamente até hoje. Eles vieram, vistoriaram tudo e vistoriaram o hospital inteiro. Eu não tinha nada, eu tinha que ver tudo. E deram o acordo positivo. A Santa Casa já era essa Santa Casa atual ou era a Santa Casa atual? Santa Casa atual. Enfim, houve o aval, então, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e nós fizemos o início da residência oficial em fevereiro de 1985, com 2 residentes que depois sumou-se mais um. Os 2 primeiros foram o Dr. Nildo Masatomi Miyaira e Alexandre Morikatsu Hirokawa, que perdemos lamentavelmente há pouco tempo, um grande colega, amigo. E tinha também a Eglantine Mamed Bezerra, que pertencia ao Hospital Adventista, e o marido dela era sacerdote do hospital, e ela foi transferida para cá e entrou também e terminou o curso aqui conosco, na primeira turma, em 1987. Eram 2 anos nessa época? Era 2 anos. Tá. E, assim, doutor, o que o senhor apontaria como pré-requisito para um residente de anestesiologia? Assim, o senhor fala assim, ó, esses 2, e depois a doutora, né? O que era destaque, que precisava ter no dia a dia para que ele se tornasse um bom profissional? Bom, em primeiro lugar, o que precisa ter para o aprendizado de qualquer área da medicina é uma boa estrutura hospitalar. E isso nós tínhamos. A Santa Casa é um lugar extraordinário, extraordinário. Eu, na minha residência no Rio de Janeiro, a parte pediátrica eu tive que fazer fora. A parte de cirurgia cardíaca, nós tínhamos muito lá dentro.
Tanto que, na verdade, quando o Dr. João Jasbeck manifestou o desejo de vir a Campo Grande, eu fui a pessoa que o introduziu aquele na Santa Casa. Uhum. Mas tínhamos também obstetriz. Nós não tínhamos obstetriz no hospital da UERJ. Eu tinha que fazer estágio fora. A Santa Casa tinha absolutamente todas as especialidades, tudo, né? até transplantes. Quer dizer, neurocirurgia, trauma nós não tínhamos no Hospital Pedro Ernesto. E tinha todas as outras especialidades com um excelente padrão, nível, com professores eméritos e tal, mas essas áreas deixava ver. Então, a nossa Santa Casa tinha tudo. Então, só para terminar, encerrar a resposta, eu diria que a primeira coisa que precisa ter é um lugar excelente para você fazer a tua formação. E gostar do que você faz. E gostar, não ter preguiça de trabalhar. É difícil. É difícil plantão, outro dia trabalhar, aula, e essa sequência, né, de ações, etc., elas não é fácil. Eu sei que não foi para mim, não foi para ninguém, reconheço isso, mas nós não podemos furtar a isso. Se você quiser ser um bom profissional, você tem que dar o sangue mesmo, né? Tem que ser interessado. Eu falava aqui com o Werner, com o Chico, que isso assim, é uma coisa extremamente importante. E por que eu perguntei? Porque muitos desses profissionais que nós formamos, né, ao longo desses 40 anos de residência, e aí eu vou pegar o Thiago agora para responder isso, esses profissionais, eles passaram por nós, eles foram formados pelo Servan, Serviço de Anestesiologia, direto ou indiretamente. E muitos deles acabaram entrando no próprio grupo, porque eles apresentavam características próprias que iriam fortalecer o grupo de alguma maneira. O serviço iria precisar também, porque a cidade ela estava em crescimento, etc. Cada um tinha a sua particularidade, às vezes o seu desenvolvimento pessoal. Um gostava mais de alguma coisa, de alguma área em específico da anestesia. E o trabalho, ele nessa época, 1985, 86, 87, aí progredindo, né? Ele era muito grande. Tanto que eu conversei com o Dr. Francisco Werner, por muitas vezes, eles tiveram que ir muito além dessa questão de horário, questão de, entre aspas, um privilégio, né? Que a gente pode dizer assim, hoje que a gente tem, pela questão da nossa organização. Nós somos uma especialidade que trabalha por regime de plantão, né? Então você acaba não tendo muito tempo, às vezes, de estar com a família. E quando a gente está em grupo, e por isso nós somos uma medicina de grupo, você conta com um colega para te substituir, dar continuidade a um bom atendimento a um paciente, para que você possa se ausentar naquele momento, depois de algumas horas de trabalho, e estar com a sua família, e estar podendo fazer outras atividades além, especificamente, do trabalho. Mas naquela época em específico, isso nem sempre era possível, porque estava iniciando um serviço. E ainda estava iniciando um serviço de formação. E aí, Thiago, eu queria perguntar para você assim hoje. Mudou? Ou você acha que as características que o Dr. Luiz acabou de apontar, elas são as mesmas? E você acrescentaria alguma outra coisa a mais? Qual que é a sua opinião? Eu acho que mantém essas características, né? Assim, você tem que gostar do que você faz, né? Porque é uma especialidade, a residência médica assim, ela te consome, né? Não é fácil, né? A gente fala para os residentes, a residência tem data para começar e tem data para terminar. Sim. Então você tem que usar esse período, esses 3 anos, para mudar a sua vida, né? Quando você sai da sua formação de faculdade, né? Da graduação, você acha que sabe alguma coisa, né? Mas, na verdade, o seu conhecimento é pequeno ainda e você não tem experiência, né? Então, a residência vai te trazer essa bagagem, né? Vai te trazer musculatura, né? Sim. Você vai aprender. A cada dia que você está lá, você vai aprender. E, além de gostar, se você não estudar, não gostar de estudar ou não se esforçar para estudar, você acaba, como a gente fala assim, aprender de orelhada, né? Isso, assim, você vai aprender, né? Mas muitas vezes você não vai aprender da maneira correta. Então é importante ter essa característica também, né? Ter essa força de vontade para todo dia, ou assim,
Beleza, todo dia não, mas o máximo que você puder nos dias, estudar um pouquinho, fez um tipo de anestesia, estuda aquele assunto, né, para ir consolidando, né, aquele assunto. E assim, uma coisa muito, muito importante que a gente fala também, tenta ver em cada paciente deitado ali na maca um familiar seu, né? Se você, aquela senhora ali, se fosse a sua mãe, você ia fazer essa anestesia? Você ia ter essa conduta, esse cuidado, né? Então, coisas assim, colocar uma coberta no paciente, um termômetro. São coisas bem aquecer o simples, paciente. né? Às vezes a gente, né, Faz fica toda a pensando em diferença. monitorização, coisas super tecnológicas, né? Mas ali um cuidado, proteger o braço para não fazer lesão no nervo, né? No nervo ulnar, não fazer lesão no calcanhar. Quantos pacientes acordam com dor no calcanhar porque fica muito tempo ali, né, comprimido, né? Então, se você põe um coxim, então essas coisas fazem diferença, né? Então a gente tem que tentar passar isso também, né? E hoje em dia, assim, é diferente, né? O perfil de jovem que faz a residência hoje para antigamente, né? Antigamente, as pessoas não se importavam muito em trabalhar muitas horas, né? Sim. Às vezes, assim, os cirurgiões, né, de antigamente, os anestesistas chamavam um acadêmico para ir lá acompanhar um procedimento no sábado. A pessoa largava tudo e ia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa, sábado? Não, sábado é meu dia de folga, eu não vou. Então, isso mudou bastante, né? Eu acredito, né? Então, antes, não tinha carga horária de residência. Residência é residência. O residente ia trabalhar muitas e muitas horas e ele ia aprender e era assim. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma carga horária que é um pouco mais controlada, né? Tem uma carga horária semanal que é fixa. Você não pode passar daquilo. Se você passar daquilo, não todos os residentes, tá? Mas assim, alguns residentes podem reclamar, podem ir lá e na Coreme, né? Na comissão de residência, reclamar, e aí isso pode trazer problemas, né? Então a gente tenta fazer essa acomodação da carga horária, né? E assim, era uma coisa que antigamente, na minha época, já era um pouco diferente, né? A gente tinha uma carga horária que a gente não pensava muito nas horas, né? O importante era você estar lá e aprender. Então hoje já está um pouco mais diferente. Não é todo mundo, né? Mas já tem essa tendência de ter uma qualidade de vida melhor. O residente acaba pensando mais assim, né? Você sabe que você tocou esse assunto, eu tenho 2 pontos para falar. Primeiro que no primeiro episódio a gente falou do doutor... eu sempre faço essas lembranças porque é importante a gente pontuar o que a gente vem falando aqui, né? O doutor Francisco, o doutor Werner, ele falou sobre essa questão da nossa característica que acabou sendo passada ao longo do tempo e que é própria da especialidade, né? E que é própria da nossa empresa, inclusive, que nós gostamos de gente. A gente gosta. E eu até falei, cara, como que isso faz diferença, né? Porque eu tenho certeza que por mais que às vezes a gente pode, numa determinada situação, ter várias opções, cada um pensar de um jeito num tipo de uso de medicamento ou uma técnica anestésica diferente, etc. Mas isso é unânime dentro de uma característica da nossa empresa, que é o cuidado com o paciente. A gente gosta de gente, a gente gosta de cuidar. E isso tem que ser uma característica do anestesista. Ele tem que gostar de gente, ele tem que gostar de cuidar. Porque a gente tem que tomar cuidado com o braço, com a perna, tem que dar uma olhada se está tudo bem, como que está o intraoperatório, se está passando um pouco, alertar o cirurgião. E se a gente simplesmente ir lá para fazer as coisas de qualquer jeito, então a gente não tem que estar ali. Então essa é uma característica importante que você ressaltou bem. Outra questão que a gente falou também aqui, aí foi no segundo episódio com a doutora Inês, quando a gente disse a respeito das gerações. Como que as gerações ela tem mudado. No nosso último episódio, quando a gente gravou, a gente tinha acabado de receber, dentro do nosso WhatsApp do grupo ali, uma sócia, uma colega, que havia postou um vídeo sobre a diferença das gerações. Não sei se vocês se recordam disso. A Thaís. E aí lá mostrava exatamente isso, como que o tempo foi mudando. E de fato, né, naquela época, quando você falava assim, vamos lá estudar. A gente nem estava preocupado com... Porque o aprendizado, você vê uma pessoa fazendo
Você entender o que está acontecendo, para a gente era muito mais importante do que simplesmente olhar as horas, né? Você queria estar lá, adquirir aquela experiência que um colega que já está há mais tempo, que já sabe o que fazer, ele pode te mostrar, né? E quando hoje você olha, e até o Dr. Francisco falou isso assim, poxa, naquela época a gente trabalhava, penso eu, ele disse, como sócio, a nossa preocupação maior era fazer as coisas acontecerem. A gente não pensava muito em descansar, se ia ter tempo de descansar, se não ia, porque o negócio tinha que acontecer. Era a gente que estava ali. Então, isso é uma característica que vem mudando realmente e que os novos preceptores, novos chefes de residência precisam estar atentos para trabalhar sobre essas questões, porque envolve características individuais das pessoas, então. Mas uma característica que é meio que universal, e aí eu queria trazer para vocês, é que assim, à medida em que a gente foi formando, ao longo desses 40 anos, novos profissionais, começando com o Dr. Nildo e o Dr. Alexandre, dentro do Servan, essas pessoas foram sendo absorvidas à medida que o serviço foi aumentando e com a necessidade do serviço. Obviamente que a gente não conseguia, em alguns momentos, captar todo mundo, né? E a gente precisava ali definir aqueles que tinham as melhores características, não só para o grupo, mas também nessas características individuais do próprio anestesista. E eu tenho uma visão, mais ou menos, assim, pensando em empresa mesmo, né, agora, não só, mas que é importante, porque a gente está falando de formação médica, de que a gente acaba tendo uma admiração pelas pessoas que nos formam, diretamente e indiretamente. O profissional, o chefe da residência, ele está ali para dar o norte, né? Ele que acaba orientando a questão acadêmica, fala das questões das drogas, etc, etc, farmacologia, e vai abordar cada área em específico, desde anestesia pediátrica, urológica, ginecológica, enfim. E corrigindo os trilhos, dando a direção para onde tem que apontar. Porque no dia a dia acaba ocorrendo muitos vícios, né? Você acaba nem sempre fazendo o que a literatura médica ensina. Porque nem todo lugar tem capnógrafo, nem todo lugar... Isso aí pensando em evolução aqui no estado, né? Nesses 40 anos. Nem todo lugar tinha oxímetro, nem todo lugar tinha cardioscópio, nem todo lugar tinha hoje, né? Tem ultrassom, ecocardiograma. Então, como que você vai fazer para cobrar isso e querer que um profissional ele tenha essa formação e ele use? Até porque mesmo que ele tenha aprendido, se ele não utiliza isso diariamente, ele pode às vezes ocorrer em esquecimento, né? Mas a admiração, ela ocorre por vários aspectos, porque você tem uma característica individual que você admira, uma pessoa que é correta, íntegra, uma característica individual, e você tem a característica acadêmica em si. Um cara que é muito bom, profissional, e isso são qualidades que chamam aos olhos, saltam aos olhos, né? E aí eu tenho uma teoria que eu digo assim, que nessa escala de evolução, de formação de novos profissionais, aqueles que foram evoluindo sempre tiveram as pessoas que estavam acima e as pessoas que estavam abaixo uma proximidade maior. E dentro do grupo, a gente acaba tendo isso, né? Quando você tem uma dúvida, por exemplo, eu tenho isso porque o Tiago, ele tá 2 anos na minha frente. Se eu quero perguntar alguma coisa, eu me sinto mais à vontade, às vezes, de perguntar pro Tiago, porque o Tiago tá próximo a mim, e além dele estar envolvido com a residência médica, talvez eu não tenha tanta vergonha, talvez, de perguntar para ele do que eu teria, por exemplo, de perguntar pro Dr. Luiz, entendeu? Eu chegaria no Dr. Luiz para perguntar, porque eu sou cara de pau, né? Mas assim, falando do grupo como um todo, talvez isso possa acontecer, né? E eu queria perguntar para vocês assim, como vocês enxergam isso? Vocês acham que isso acontece mesmo? Isso é bom? Isso é ruim? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
Em suma, eu acho o seguinte, eu acho que isso tudo que você pontuou corresponde a uma realidade nossa. Pra você ter uma ideia, nós tivemos ex-residentes, que saíram, foram trabalhar longe, não vou mencionar lugar, mas que 1h da manhã toca o telefone em casa. Doutor, estou aqui, o senhor me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu estou com uma situação assim, assado. O que eu faço? Como é que tá? Isso, como é que foi? Assina comigo, o que está acontecendo? Sugiro isso para você, faz assim, assado. Tá bem? Tá bem tranquilo? Tá bem, doutor, vou fazer. Me liga daqui meia hora que eu tô com o telefone ligado. Vou ficar esperando. Só uma pausa aqui, doutor. Isso acontece com você hoje ainda, Thiago? Isso acontece com você também? Acontece, assim. Eventualmente as pessoas ligam, né, pra tirar alguma dúvida, ou se tem algum caso mais desafiador, né? Isso Ainda isso é normal. Mas isso era de fora. Mas é apenas uma brincadeira. Mas assim, por quê? Porque ninguém termina a sua residência de uma forma completa em termos de conhecimento. O que isso quer dizer? Não só com a anestesiologia, mas com toda a medicina. Nós somos eternos aprendizes. Sim. Temos que estudar continuamente. Eu estudo todos os dias, como acredito que o Thiago também, e a grande maioria dos nossos colegas também, assim o fazem, porque nós precisamos disso para nos atualizarmos. Tá chegando a robótica aqui agora. Chegando a robótica, uma coisa que até a gente já sabe até fazer anestesia. Só nos liberarem, trazerem o robô, que nós somos competentes para isso. Porque já fizemos cursos, já tivemos aulas sobre isso, a Agnes deu aula e tal. Enfim, essas coisas todas, elas existem e são normais, a meu ver, as dúvidas surgem, até você chegar num ponto que você começa a se sentir no poder, no comando da situação. E isso é uma coisa que só advém com o tempo. Precisa ter humildade para percorrer esse caminho, precisa ter seriedade para percorrer esse caminho e sempre pensando naquilo que vocês chamaram a atenção de forma ímpar. O paciente. O paciente é o motivo de nós estarmos ali, o nosso código de ética, ele chama a atenção para isso, que o benefício maior, o bem maior sempre é o paciente, e é por causa dele que nós temos que fazer o melhor, sempre. E isso é uma coisa que eu sempre procurei fazer também, Thiago, da seguinte forma, sempre chamava a atenção, não olhem papeleta para saber se é SUS, se é paciente privado, não olhem papeleta para não fazer diferenciação do paciente. Porque um dia você vai atender um senador, você tem que atender ele da mesma maneira como atender um outro paciente, porque o organismo funciona da mesma forma, tudo é igual. Sabe, se você começar a fazer diferenciação, não é correto, não é a forma como nós, o nosso serviço, sempre pensamos dentro do servão. E só para pontuar também, para lembrar também, que um dos motivos principais de nós montarmos a residência médica em Campo Grande foi para formarmos pessoas que pudessem trabalhar de acordo com a nossa forma de pensar. Foi assim. Então, a gente podia perfeitamente saber, por exemplo, como a SBA tem uma maneira de você fazer uma análise do uma formação, né? Por exemplo, poderia trazer profissionais de outros lugares. Prova, né? Não é só nota de prova, mas é a avaliação do preceptor, como é que ele se porta, como é que se ele chega atrasado, se ele não chega, a postura dele, vem barbeado, escambado, tal. Tudo são coisas importantes, né? E que, obviamente, o indivíduo que não corresponda a algumas notas, ele não tem condição de passar e, obviamente, não tem condições de pertencer ao nosso serviço. E você, Thiago? Cara, eu não consigo imaginar quão angustiante seja trabalhar como anestesista individualmente. Você imagina você estar num centro cirúrgico, no qual você não tem networking, não tem relação com as pessoas, com os outros anestesistas, e aí você se depara com uma via aérea difícil, ou com um paciente que você não consegue fazer um bloqueio de neuroeixo.
Então, eu acho que essa é assim, uma das principais maravilhas da nossa medicina de grupo, do nosso grupo, da nossa empresa, né? Você sempre pode chamar alguém para te ajudar. Isso é verdade. E sem ficar com demérito para ninguém, né? Sem Isso vergonha, é importante. Menos de 2 semanas eu não consegui fazer um bloqueio numa cesárea, chamei o doutor Eduardo Cauano, foi lá e resolveu para mim. Então, é normal, é comum isso acontecer, né? Sim. Às vezes você não consegue, às vezes o colega não consegue, te chama, você vai ajudar, né? Então, eu acho que essa, assim, é a principal maravilha, né? Porque hoje, assim, os jovens, principalmente, né? Eles querem ver muitos benefícios, mas porque né, nem tudo é mil maravilhas, né? Tem as coisas boas e as coisas ruins. Mas, assim, certamente as coisas boas, elas estão acima das coisas ruins, né? Muito acima. E sim, né? Por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho um colega dentro da empresa que eu mirava muito, porque era uma área de atuação que eu gostava muito, a parte de cirurgia cardíaca, né? Então, que é o Gustavo Baroni, né? Ele já era um cara estudioso e ele fazia cirurgias cardíacas, já fazia eco. Então, ele não está tão próximo de mim na formação, está há alguns anos só, mas me espelhava muito nele. E outras pessoas também, não vou citar mais nomes para a gente não esquecer gente, né? Mas você vê como a pessoa se comporta, como a pessoa é educada dentro do centro cirúrgico, a maneira de se comportar em relação à enfermagem, né? Sem brigar, sem aumentar o tom de voz, de maneira muito educada. Então a gente tem essas pessoas para a gente se espelhar. E é muito importante. Que, assim, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então a gente precisa dar o exemplo, né? Então, você vai querer seguir uma pessoa que vai lá e dá o piti, xinga. Não, você vai seguir aquela pessoa que fala com educação, resolve os problemas de maneira educada, né? A gente E tem encontra soluções, né? Eu até brinquei com o Francisco aqui, que eu falei pra ele assim, doutor, tem uma característica sua que é bem engraçada, porque onde o senhor vai, o senhor chega brincando, fazendo piada, e todo mundo se diverte. Aí eu perguntei, por que o senhor faz isso? Ele falou, pô, ele disse que quando a gente faz isso, a gente leva um ambiente mais leve, as coisas ficam mais tranquilas, né? E aí você consegue conduzir as coisas de uma maneira melhor. Doutor Luiz, desafios na época. Mas antes do senhor me falar dos desafios, eu queria perguntar uma coisa pro senhor. Quando a gente sentou aqui, e nas várias áreas, né, falando da abertura da empresa, depois falando quando a gente trouxe a tecnologia, foi pontuado das dificuldades que se tinham na época, e aí das características de desenvolvimento, como, por exemplo, os próprios colegas à época, eles identificaram pessoas que auxiliaram, pessoas que a gente chamou para trabalhar junto com a gente, para ajudar o senhor na visualização, no dia a dia, eu quero dizer. O senhor chamou alguém, convidou para trabalhar, algum funcionário, alguém que contribuiu? E quais eram os desafios à época, quando o senhor deu início à residência médica? Na época, Bruno, as coisas eram assim muito diferentes da atualidade. Nós contávamos com muito poucos recursos, e daí o motivo pelo qual eu insisti muito para que todos os componentes do serviço ajudassem. Então, eu diria para você que a participação dos membros do Servan foi fundamental. Nada se consegue sozinho. O sucesso depende de soma de detalhes e de pessoas, sabe? Então, eu tenho um agradecimento imenso ao Walter do Ailib, Memoriam, ao Paulo Chiro, apesar de toda a sua humildade, quase falar pouco, mas o fato de ele estar ali e dando aquela sensação de segurança para o residente, sabe? O Zeno, o Chico, enfim, o Werner, né, com toda aquela explosão de personalidade, mas que mas com aquela segurança, com a excepcional formação em São Paulo, junto com um grande amigo meu, Matias. Enfim, e mais o que nós fizemos. Eu só tenho a agradecer a eles, todos, sem exceção. Porque cada um tinha uma maneira de ser. E isso é muito importante. Mas no final, uma coisa era certa, todo mundo buscava o bem do paciente.
E com a evolução da residência, o que foi acontecendo? Foi ocorrendo também a evolução técnica dos membros do Servan. Muito bem pontuado pelo Dr. Werner, inclusive. Foi uma coisa que todo mundo foi. No começo, só eu fazia anestesia para cirurgia cardíaca. Daí, no segundo, terceiro ano, já tinha gente participando, porque vinham olhar, todo mundo... O Dr. Nildo começou nessa época? Não, ele foi em 87, ainda não. Mas ele começou, ele gostava, mas aí nessa época ainda precisava dele em outras áreas, aí, né? Antes dele se dedicar exclusivamente à cardíaca. Mas foi por aí, né? Foi mais ou menos por esse caminho, né? E, enfim, acho que as pessoas todas participaram e eu era convidado, eu participei da Sociedade de Anestesiologia de Mato Grosso do Sul por várias vezes, como presidente, como diretor científico e tal, e procurava apresentar nas minhas palestras, quando convidado, e eu fui inúmeras vezes nos congressos brasileiros de anestesiologia e sempre falava no CT da Santa Casa de Campo Grande e na Universidade Federal do Mato Grosso. Sempre dei crédito a essas duas instituições que para mim são fundamentais. Sabe? E com isso o que aconteceu? Começou a se tornar conhecida a nossa residência, começou a vir gente de fora. Era uma exigência da SBA desde essa época, os encontros, as aulas do ME1, ME2, ME3, mas eu digo assim, os encontros que ocorriam nas quintas-feiras, ou isso foi uma criação do senhor? Não. Dos casos era obrigatório. Era obrigatório. Obrigatório. É porque, então isso vem desde 1984. E, não, a nossa sociedade é extraordinária. Essa comissão, quando você começa a participar das reuniões, é uma coisa muito legal. Porque as pessoas são pessoas dedicadas, que gostam do que fazem e olham lá para frente, sabe? E o futuro, de repente, já chegou. Agora o presente já se foi, entendeu? E como era dar essa aula, doutor? Assim, porque o doutor Werner falou que assim, a gente não tinha... O único cardioscópio que tinha ficava no CTI da Santa Casa. Exatamente. Como que o senhor fazia? Porque assim, não tinha monitorização, como é que o senhor ensinava isso? Era chamar muita atenção para a vigilância do paciente. A vigilância tinha que ser mão no pulso, estetoscópio no precórdio, observar a coloração da pele, sabe? Olhar a pressão arterial toda hora, não tinha essa facilidade que a gente tem da pressão automática hoje, né? Enfim, essas coisas todas. E olha, o que esses aparelhos fazem? O que nós fazíamos, tá certo? Houve uma troca. A tecnologia nos dá essa tranquilidade. Essa facilidade, né? Mas isso era a obrigação nossa. Sim. E nós não tínhamos perda de pacientes por causa disso, não. Não tínhamos. E como que era, por exemplo, assim, surgiu uma droga nova? Como que era feito esse... Quem que ia lá na sociedade para aprender e trazer de volta para cá esse ensinamento? Nós fizemos isso com alguns membros do grupo para ir fazer esses estágios, assim, entre aspas, com a pessoa que estava fazendo esse trabalho, né, qualquer que fosse, qualquer medicamento que fosse. E também, com essas andanças pelo Brasil, a gente angariou muitos amigos. Então, Sim. tive a oportunidade de trazer também, né? Muita gente para vir aqui. Muita gente. E gente de altíssimo nível que vinham com o maior prazer, ficavam 2, 3 dias aqui conosco, ficavam junto dos residentes, sentado com eles, fazendo anestesia, ensinando, explicando. Pô, eu me emociono só de lembrar. Porque foram inúmeras vezes que isso aconteceu. Então, nós tivemos essas oportunidades de formarmos gente. Olha o nível, não é por estar aqui perto de vocês, mas olha o nível de vocês. É uma alegria tremenda. Nós temos gente em Manaus, eu recebo elogios dos cirurgiões de Manaus, por intermédio do meu irmão, que mora lá. Olha, como vocês são elogiados aqui, como a residência de vocês é reconhecida. Nós temos residentes em Cuiabá, no interior do estado, em São Paulo, Curitiba, em inúmeros outros lugares, e todos estão bem. Isso não é motivo de orgulho, de satisfação para nós, todos nós? Quer dizer, não tem preço, sabe? Isso não tem preço. É porque, assim, é até legal isso, porque, assim, o doutor... A gente sentou aqui, né? E aí a gente falou
sobre várias questões da empresa e o que chamava a atenção aos olhos. E o doutor Armando, ele citou que umas características chamou a atenção aos olhos dele, que foi o fato de que num determinado lugar de onde ele tinha vindo, ele não teria as mesmas condições de trabalho quando ele veio para cá e resolveu vir para o Servan. E o Servan, a partir do momento, acho que foi tudo meio caminhando junto, né? Quando ele resolveu entrar com a questão da educação e da formação de novos profissionais, houve também a necessidade de determinar um determinado período para que essa atualização ela ocorresse. E aí nós temos aí a Jornada Brasil Central, o CBA, né, que é o Congresso Brasileiro de Anestesiologia, o COPA, né, o Congresso Paulista de Anestesiologia, em que o indivíduo ele tinha esse período para ir lá, poder adquirir mais conhecimento, voltar para o grupo, e na ausência dele, as outras pessoas iriam cobrir o serviço e dar continuidade a um bom andamento da empresa, né? E você vê que isso faz diferença, porque quantos profissionais e bons profissionais foram formados a partir dessa mentalidade? Eu tenho essa dúvida, assim. O senhor chegou a participar em algum momento da diretoria e deu essas sugestões? Ou isso foi criado quase que em conjunto? Como que foi isso? O senhor se lembra? Não, eu não participei da diretoria do Servan. Participei da diretoria da SBA, diretor administrativo. Mas essas coisas todas surgiram foi uma coisa mais ou menos espontânea e por necessidade. Por necessidade. Nós tínhamos pessoas assim, como o Walter, na época, o Werner, o Chico, reuníamos, o que seria bom fazer? Então, essas coisas foram surgindo através de conversas entre nós, de uma forma espontânea. E deu certo. Deu certo, né? E hoje a gente só tem motivos de orgulho para encher qualquer taça aí, né? Você sabe que... Grato a Deus, sobretudo, por ter chegado até aqui, né? Eu sou muito grato. O Thiago, agora eu te perguntar uma coisa. Nós nadamos aí, eu e você, porque veio depois, 2 turmas depois, né? Nós nadamos já num período que as coisas já estavam mais pré-estabelecidas, né? A gente já tinha cardioscópio nas salas, capnografia. Ficou fácil. Não tinha essa dificuldade de estar lá com o estético no pré-corte e tal. Hoje, e eu lembro como se fosse hoje, porque isso aconteceu exatamente... você já estava terminando a residência, eu estava no meu segundo ano indo para o meu segundo ano de residência, e entrou a ultrassom. Você se lembra disso, né? E eu tinha uma dificuldade, assim, que era surreal. Ultrassom? Ultrassom. E eu falava, cara, eu não vou aprender isso aqui nunca. Como é que eu vou aprender? E eu lembro que naquela época, se ela estiver vendo isso aí, ela vai lembrar. A Amanda, ela era minha R3. E ela falava assim, Bruno Areco! Pelo amor de Deus, Bruno! Eu tô te explicando isso pela 30ª vez! Vai estudar! E aí eu estudava e falava, cara, eu não tô entendendo nada desses troços. E eu olhava, e falava, meu Deus, onde que tá cada coisa? Mas aí no final, e hoje eu olho assim, o pessoal que tá terminando, até os sócios que entraram agora, o domínio que eles têm do ultrassom é surreal, porque entrou exatamente no meu ano. E parece que já estava há 10 anos atrás. O ultrassom é impressionante, né? E assim, quais são os desafios que você enxerga hoje? Porque naquela época não tinha tudo isso, né? Hoje está surgindo novas coisas, né? Novas tecnologias. O que você acha, assim, a respeito disso? Cara, assim, eu tenho uma teoria também, que antigamente a anestesia não tinha uma concorrência tão alta, né? Não era todo mundo que queria fazer anestesia, porque o risco profissional era maior, né? Era mais trabalhoso, né? Então, assim, não ter monitor, não ter capnógrafo. Hoje em dia, é muito mais fácil, né? Você tem o paciente na mão quase 100% do tempo, né? Você tem monitorização para tudo, né? Ontem mesmo, estava fazendo a cardíaca. Cara, na cardíaca você tem oximetria cerebral bilateral, você tem BIS, você tem monitor de débito cardíaco, eco transesofágico,
Fora o resto, né? Que é a monitorização básica, né? Já é o arroz com feijão, já, né? Tudo. Você tem um aquecedor para manter o paciente quentinho a cirurgia inteira. Você tem tudo na mão. Você coleta uma gasometria, você manda o exame, em 10 minutos está na sua mão. Então, hoje em dia, assim, tá muito fácil, né? Se você estudar, não tiver preguiça e tiver vontade de cuidar do paciente, cara, tá fácil. Você consegue fazer as coisas. Tá muito mais fácil, né? Mas você acha que isso tem deixado o trabalho mais difícil, na sua opinião, ou não? Eu acho que mais difícil não, eu acho que mais trabalhoso, né? Eu acho que quanto mais informação você tem, mais trabalhoso fica, né? Assim, vou te dar um exemplo. Quando a gente não tinha oximetria cerebral na cirurgia cardíaca, você estava na SEC, né, na circulação extracorpórea, a pressão tá boa? Beleza, a pressão tá boa. Mas a gente não sabia como estava a oxigenação cerebral. Hoje não, hoje eu posso estar com a pressão boa, mas a oxigenação cerebral está diminuída. E aí, se você não dá o fluxo adequado, dá o sangue adequado, né, a quantidade de hemoglobina e tal, você vai aumentar a possibilidade do seu paciente fazer delírio no pós-operatório, disfunção cognitiva, ou até mesmo AVCSA, né? Então, assim, essa tecnologia nova, assim, ela aumenta o seu trabalho. Você vai conseguir entregar um trabalho superior, um serviço superior, né? Um atendimento com maior qualidade. Mas é muito mais trabalhoso. E além disso, se você ter o equipamento, mas se você não estudou, não teve treinamento, você vai estar jogando dinheiro na lata do lixo, né? Então Sim. você precisa usar o equipamento, mas tem que saber como utilizar né? e como manipular o resultado que ele vai te dar, né? Porque daí ele é operador dependente, né? Você pega o resultado e toma a sua atitude ali, né? Então eu acho que hoje em dia talvez tenha ficado mais fácil nessa questão, né, do cuidado ali, mas em contrapartida, a parte intelectual de estudo, assim, tenha ficado um pouco mais complexo, né, porque fisiologia é a mesma, na verdade, né, só que esses equipamentos te trazem informações que se você não tá com tudo na ponta da língua ali, você às vezes se embanana, né. Então, acho que o desafio é esse, assim, né? Você ter que, talvez, estar mais atualizado. A atualização é mais precoce, né? Sim. Porque as coisas mudam muito rápido. Mudam. Isso é engraçado, porque, por exemplo, quando eu citei aqui o lado acadêmico, e ultrassom, e quando a gente foi acadêmico do Servan, eu terminei a medicina em 2013, eu fui acadêmico em 2011, 2012. Eu me lembro que lá na Santa Casa era só Takaoka. E a gente usava... Não era Sevoflurano, usava... Alotano. E Etrane também. Etrane e Florano. Eflurano, E aí quando... Pouco tempo depois eu voltei, já tinha mudado quase tudo. O carrinho de anestesia já não era mais Takaoka. Impressionante, Mas, assim. cara, quando eu formei, quando eu era R1, os meninos compraram um ultrassomzinho lá, que era um ultrassom bem ruim a imagem. E a gente começou a fazer bloqueio, começou a estudar bloqueio, fazer bloqueio, mas era bem demorado, sabe? Sofrido. Hoje em dia, você pega um R1, final de R1, fazendo bloqueio, ele já faz, cara, melhor que muita gente, porque é muito volume, igual o Dr. Luiz falou. O hospital, se o residente quiser aprender, ele vai aprender, cara. É muito volume, é muito paciente, é muito rico. E a medicina, ela é isso, né? Porque quanto mais você faz, mais você aprende. E vou dizer uma coisa, corroborando isso que o Thiago está falando. Teve um período que nós tínhamos acordos e convênios, entre aspas, por exemplo, com a Einstein, para alguém passar do serviço do último ano, o R3, passar 2 meses lá. Ver o que tinha do estado da arte, né, em termos de anestesia. Quase todos os nossos residentes foram convidados no final do estágio a continuar no Einstein, para trabalhar lá. Você vê o nível de formação. Da nossa formação. Ou seja, existe tecnologia e se você abraça a tecnologia, leva, aprende, estuda, porque nada é fácil, né? Nada é fácil. Nada é fácil. Mas você dando o que você puder para poder atingir o conhecimento adequado, vai para frente. Nós tínhamos um período também que o pessoal ia fazer estágio de anestesia pediátrica em Curitiba. Sim. Doutora Edna, inclusive, né? Ela representou durante muito tempo, ela
fez a pediátrica e ela fez lá nesse estágio. Fez lá nesse estágio. E eu consegui lá, porque o chefe na época, o doutor Sérgio, era amicíssimo meu e eu consegui através dele esse estágio. E então, todo ano ia alguém que gostava de anestesia pediátrica ia para lá. Imagina voltar num hospital que fazia de tudo. O Sérgio fez em Boston, a formação dele. Olha, hospital no Children's Hospital, maiores hospitais do mundo de pediatria. Imagina trazer essa turma para Campo Grande. Imagina, né? Vir aqui, né? Quer dizer, de certa forma, é o conhecimento que vai viajando o mundo. Sim. E chega que está nosso. Mas só que precisa ter esse tipo de troca. Nós temos, doutor Luiz, no R3 ainda um estágio optativo, né? Que o residente escolhe onde ele quiser, onde ele quer ir. Ele escolhe, ele pode ir para qualquer hospital, qualquer cidade. E todos eles voltam, a gente pergunta, né? E aí, como é que é lá? Vocês notou diferença? Você achou que o seu nível é inferior? E todos eles voltam dizendo, olha, eu acho que eu sou melhor que os residentes de tal lugar, assim, a gente não fica atrás em nada. E todo ano a gente está tendo, assim, de 3 a 4 residentes de fora pedindo estágio para ficar com a gente um mês na Santa Casa. Bem, bem comum. Eu queria ressaltar aqui que ao longo desses anos, né, 40 anos, nós evoluímos enquanto empresa, evoluímos na formação e aí a gente pulou, que tem que lembrar disso, né? Pulou da Santa Casa, foi para o Hospital Regional também, com uma segunda residência, né? Que é aí representada pelo Dr. Armando, João Max, doutora Edna. Hoje, nós temos também, além do Tiago, Dr. Eduardo Brant e Dr. Alexandre, que estão à frente da residência, e que, além de vocês, que são pessoas que precisam ser lembradas porque fizeram parte da formação de grande parte, até o Dr. Werner lembrou aqui, algo em torno de 70% a 80% dos sócios que compõem o Servan passaram pela formação de vocês. E isso é muito significativo, né? E assim, eu queria perguntar para o senhor, doutor. Dentro do Servan, o senhor lembra mais ou menos onde o senhor está? Quem que está acima, entre aspas, né? Eu digo assim, acima, entre aspas mesmo. Porque a gente tem uma forma de trabalho, né? Mas assim, quem está acima do senhor e quem está abaixo, só pra gente... Em termos de longevidade, você quer dizer? Não é um outro assunto que poderia... Não, mas acima de mim está o Werner. Rapaz, Paulo Chiro já parou, Lessa já não está mais conosco, Walter já se foi também, o Zeno já parou. Eu acho que... o Juarez. Acho que é só o Juarez, Simão. E abaixo? Abaixo o resto. E o mais abaixo, assim, ó. De baixo primeiro, ele lembra? Não. E você, Thiago, você sabe? Lembro. Acima de mim é o Alexandre Xavier, o Aislan, Rafael, o residente Rafael, o Dr. Luiz chama de residente Rafael. O Rafinha? Rafinha. E a Ludmilla. E a Yara, né? Que foi minha R+. E abaixo, Amanda Engers, Alexandre Alonso. Quem mais? Aí entra essa galera. o Felipe, né? O Felipe Schmidt. Aí Samuel. O Samuel Kim. já era. Que só tinha 4, né? Depois que unificou. Né? Mas era Amanda, o Alexandre, o Felipe e tá faltando um. Tobias. Não, o Tobias é do meu ano. Tobias do seu ano. Eu queria que vocês lembrassem, assim, dentro da formação de vocês, citassem, assim, como vocês se sentem hoje como profissional. Por que vocês escolheram anestesia? E como vocês se sentem dentro do Servan? Como vocês enxergam essa empresa depois de tudo isso que vocês fizeram? Valeu a pena? Doutor, o que o senhor enxerga, assim, como profissional falando? Eu escolhi anestesia como realmente a especialidade que mais me encantou e continua me encantando. E, sem dúvida nenhuma, pertencer a esse grupo, né, a essa nossa sociedade, o Servan,
desde o início, foi uma coisa extraordinária, um senso de amizade, de grupo, muito grande. Hoje já não é mais a mesma coisa, nem poderia ser, por causa das diversas gerações. Não são, é muito grande a diferença, né? E somos muitos hoje. Mas realmente foi e continua sendo, e vai continuará sendo um desafio, né? Para mantermos um padrão, mantermos uma conduta que seja boa para todos nós e para a sociedade como um todo. O que o anestesista que está formando hoje precisa ter, na sua visão, para estar dentro deste grupo? E nós que já estamos, o que nós precisamos continuar cultivando? Primeiro, o anestesista, para entrar no grupo, ele precisa ter vontade de trabalhar. Porque o que eu observei com o passar dos anos? Às vezes eles falam, não, faço qualquer negócio. Depois passou um ano, já está no sábado, já não quero mais, né? Quem que eu estou vendendo plantão, tá certo? Não. Convenhamos, realmente é uma especialidade que exige muito, exige conhecimento, exige atualização, exige esforço e tem que se manter isso a qualquer custo, né, se quiser vencer na vida. Então, nós precisamos de gente assim, que abracem o serviço, né, que gostem do nosso serviço, do Servan. E eu sei que existem dificuldades, mas passaremos juntos. Essa é a diferença. Tudo que vai acontecer, pode acontecer o que acontecer, mas nós vamos enfrentar juntos. Sim. Essa é a grande diferença de trabalhar sozinho. Quando acontece o apocalipse, você está sozinho, não tem para correr para nenhum lado. É verdade. Aqui nós temos o nosso companheiro que a gente pode ser solidário, estender a mão juntos e traçarmos o norte para frente. E você, Thiago? O que você acha? Como você se sente como profissional anestesista e como você se sente fazendo parte do Servan? Aliás, antes de você falar, e eu te trouxe aqui, eu te prometi que eu ia te falar uma frase que talvez eu não sei se você se lembra, mas como eu disse, a gente tem várias admirações, né? O Thiago é uma das minhas admirações. O Thiago disse uma vez, doutor Luiz, uma frase que me chamou muita atenção, porque todos nós que terminamos a residência, a gente, quando identifica e olha para esse brilho do Servan, nós estamos falando de uma empresa que tem 53 anos de história, né? Quem que não quer fazer parte disso? Não existe isso, né? E o Thiago disse uma frase uma vez, quando ele estava para terminar a residência, ele falou assim: não, eu nem vou mandar currículo para nenhum lugar, não. Eu sou Servan. Amanhã, depois, vai ter assembleia e tal. Vão escolher quem vai entrar dentro do grupo. Eu nem tô preocupado com isso. Eu sou Servan. E amanhã, eu estou dentro do Servan. E eu fiquei olhando para ele assim e falei, cara, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa que não tá com esse medo de entrar no mercado de trabalho, né? E que tem toda essa certeza. Segurança. E eu queria que você dissesse isso, depois de todos esses anos. Isso se mantém? Você mantém esse mesmo olhar, esse mesmo brilho? E como você enxerga isso? E o que você acha que as pessoas que vão entrar e as pessoas que aqui estão, elas precisam resgatar para manter essa mesma unidade, esse mesmo pensamento? Bom, eu tinha essa certeza porque realmente eu não tinha outra expectativa de lugar nenhum. E assim, eu fiz a minha residência para entrar no Servan. E é isso que as pessoas às vezes não compreendem, né? Tem uma preguiça de trabalhar no sábado, de dar o gás no plantão. Não importa. Você tem que fazer pensando que aquilo ali é uma vitrine. Tá todo mundo te observando, né? Então, é normal errar, é normal não saber. Mas, sabe, ter preguiça, tratar as pessoas mal, isso é muito, muito ruim, né? Então, assim, eu sempre trabalhei para ter a minha vaga garantida. E, assim, se eu tava garantido ou não, na minha cabeça eu tava. Então, a minha vaga era garantida. E, assim, fazer parte do Servan, o Servan é grande parte da minha vida hoje, né? Primeiro lugar, né? Tem que ser Deus. Segundo lugar, nossa família, nossa esposa. E terceiro lugar, nosso trabalho. E o Servan, com certeza, é parte disso. É do Servan que eu tiro
meu O sustento, sustento, né? Que eu alimento minha família, que a gente constrói nossa casa, né? E o Servan também permite você exercer para aquilo que você se preparou, né? Grandes anos da sua vida, né? Muitos anos da sua vida, né? Então, pô, eu posso ir lá atender meu paciente, fazer minha cirurgia cardíaca que eu gosto, né? Pô, é uma felicidade imensa, cara, quando você estuba um paciente da cardíaca. Eu vou até chorar. Ficar emocionado. Mas, cara, Mas assim, é verdade. é, quando você faz uma Faz a anestesia diferença, bem né? feita, Sim. acaba a cirurgia, você estuba o paciente, cara, é impressionante. Né? Rachou o peito do cara, o paciente acorda, vai pro CTI sem droga, é muito É bonito, gratificante. é bonito. E isso foi tudo experiência sua, do seu conhecimento e aquilo que você adquiriu ao longo do tempo, né? Isso é importante. Né? Vou dar um tempo para você, Thiago, só pra gente finalizar. Eu queria que vocês citassem, assim, uma história engraçada. Às vezes vocês têm alguma lembrança que recorda uma boa memória da história que vocês construíram ao longo do Servan, pra gente finalizar. E já de antemão, agradecer a presença de vocês. Quando eu sentei com a Beth para conversar sobre esse projeto, o meu intuito maior foi recordar para a sociedade isso. Todos os dias, do nosso lado, nós temos grandes heróis. Todos os dias. E a gente se esquece. Porque a gente acorda e tem que trabalhar, tem que fazer isso e acaba não dando valor para as coisas que têm valor. Como tem valor você acordar um paciente que acabou de abrir o peito e que você despejou todo o conhecimento que você adquiriu ao longo de anos ao lado de pessoas que estão com você e que quando você precisar, ela vai estender a mão. E às vezes no dia a dia a gente se esquece desses pequenos valores. Então eu queria que vocês assim contassem às vezes uma história engraçada, às vezes uma coisa que remete o que vocês viveram ao longo desses anos de empresa em que vocês fazem parte. O senhor tem quantos anos de Servan já, doutor? 44. Nesses 44 anos, tem alguma história engraçada? Muitas, mas eu não posso contar. Nenhumazinha. Não, olha, mas eu queria aproveitar, primeiro para parabenizá-lo, Bruno, por essa iniciativa. E é importante porque a gente sabe que todos aqueles que esquecem sua história estão fadados a repeti-la, né? E quem não relembra e não... Eu lembro muito do meu chefe, eu tinha um carinho enorme por ele, porque tanto que me ensinou. Eu ligava para ele e ele sabia. Pô, ele é o único que me liga para saber como é que eu tô, se eu tô bem de saúde, se eu não tô. Sabe, ele ficava numa felicidade tremenda, mas ele sabia que eu era agradecido, que eu era grato. Isso, como eu sempre fui grato. E acho que a gratidão faz parte das pessoas bem-nascidas. Sabe, é uma coisa de Deus, sabe? E que realmente deve existir. É uma coisa que eu insisto nisso. Não que precisa ajoelhar, nada disso, mas ter essa noção de que gratidão é uma coisa importante. E eu tenho uma gratidão muito importante para minha família. Minha mulher, que ficou do meu lado esse período todo, eu viajando, preparando aula naquelas épocas, de madrugada. Nós não tínhamos tempo, que tinha que continuar o trabalho normal. Não era fácil. Preparar nas aulas, tanto para o CT como para nas conferências fora. Não foi fácil. Ela foi uma super parceira. Meu muito obrigado a Marise, minha filha, junto com ela, a Maria Eugênia, por participarem dessa minha história pessoal minha, mas que eu devo muito vamos dizer assim, se for chamar de sucesso, eu devo a elas também, sabe? Muito obrigado. Obrigado. E você, Thiago, tem alguma história engraçada, alguma coisa legal aí para contar? Não é muito engraçada, mas o Dr. Luiz. O Dr. Luiz, ele cobrava muita gente que a gente tinha que fazer o cabeçalho das fichas de anestesia, né? Então, entrou na sala, a primeira coisa, faz o cabeçalho da ficha, põe o nome do paciente, o peso, a altura, o prontuário, colhe os sinais vitais, coloca os primeiros sinais vitais. Mas a gente era um pouco desobediente, Dr. Luiz, então não era todo dia que a gente conseguia fazer isso. E aí eu acho que eu era R2, e aí chegou um dia que o residente da sala 1 começou a mandar mensagem no grupo: o Dr. Luiz tá aqui e ele tá entrando em todas as salas para checar a ficha.
E aí, metade do centro cirúrgico ainda não tinha feito a ficha, a outra metade deu tempo de fazer. Então, a metade de cá tomou esporro toda a sala. E a metade de lá deu tempo. O meu azar é que eu era da metade de cá, né? Então, eu tomei o esporro do Dr. Luiz aquele dia. E todo dia ele cobrava. Eu tenho uma história com o Thiago. Quando unificou os CTs, eu vim do hospital regional, né? E aí eu cheguei no meu primeiro dia na Santa Casa. E o Thiago era o chefe. E eu, embora eu já tivesse feito estágio lá, eu não era residente, né? Então pra mim era muito mais fácil, né? Porque eu era acadêmico, eu só via. E quando eu passei, os residentes que ali estavam, eu tinha um bom relacionamento, mas as responsabilidades eram outras, né? E aí eu falei, o Thiago virou pra mim, eu peguei um papelzinho, um caneta e comecei a anotar, porque eu ficava preocupado, eu queria colocar o que cada paciente estava acontecendo com cada paciente, né? Aí o Thiago chegou em mim e falou, Bruno Areco. Eu falei, fala, Thiago. Passa pra mim as salas. Peguei o meu papelzinho, fui falar pra ele, ó, sala 1, sala 2. Ele pegou meu papel, amassou, falou assim, velho, você tá no plantão. Você tem que saber de cabeça o que cada paciente tá fazendo. Eu falei, meu Deus! Não vou aprender nunca isso aqui! Mas essa é a nossa rotina, né? A gente lembra com alegria. Mais uma vez, muito obrigado. E quero agradecer a você que permaneceu com a gente aqui até o final, nesse terceiro episódio. Com muita alegria que a gente encerra aqui agora. E a gente deseja que vocês continuem, estejam gostando do que a gente está apresentando. E muitas outras histórias vêm por aí. Até lá. Um abraço.